Ishikawa, tá? Eles têm aqui duas visões sobre o sistema de medição. Demi é o pai da estatística e Ishikawa, bom, é, não precisa muita apresentação, né? Toda a parte de sistema de controle de qualidade total lá, que é o da Toyota, foi praticamente desenvolvido por ele, né? Por o Ishiro Toyota lá, que seria o filho do Taiichi Ono, né? Então, olha só, o que o Deming ele acabou falando, ó? O que se registra ao final de uma determinada operação de medida, é o último produto de uma série de operações desde matéria-prima até a operação da medição propriamente dita, tá? Então, em resumo, né, principalmente nessa frase, que é muito importante. Se eu tenho um sistema que ele vai medir lá no final, tudo que eu estou trabalhando, significa que o resultado desse final, ele é uma soma de tudo que eu fiz até chegar naquele produto, né? Ah, professor, mas vamos pegar um sistema, por exemplo, de montagem de um determinado tipo de material, pode ser um carro, né? Ah, então lá no final, quando tem um sistema de medição que ele tá avaliando, seja se a pintura ela não tem bolinha, né? Se a pintura ela tá lisa, né? Se ela não tem algum tipo de risco ou mesmo algum tipo de um produto ali que ele fique mais áspero, né? Se o carro tá ligando, né? Se os pneus estão bem montados, seja uma série de requisitos ele vai avaliar. Então, toda essa soma que a gente tem, ela vai ser avaliada lá no final, né? Evidente que o teste de qualidade, principalmente, ela está sendo feito, seja pelos clientes, que somos nós, que compramos todo e qualquer tipo de produto que chega na nossa casa, ou mesmo a gente vai comprar, ou mesmo comer e assim por diante. Então, tudo que é feito antes, ele é avaliado de alguma maneira, né? Às vezes é uma avaliação mais visual, uma avaliação por alguns sistemas, uma avaliação por uma ferramenta, uma avaliação por um chefe, né? Porque daí o cara ele tem ali, ele tem um paladar, né? Para avaliar seja vinho, para avaliar seja um café e assim por diante, né? Uma cerveja, uma água, né? Tudo tem, tudo tem. Então, assim, tem que ter um sistema. Ele está falando que vai somar tudo isso dali e vai, então, colocar, seja se aquilo tá bom ou tá ruim, né? É binário o negócio, isso é passo ou não passo. A medida, tá, que ele está falando, é a parte final deste processo. Isso é, que medida que é essa? Assim como eu falei para vocês, pode ser uma medida até visual, tá? Ou mesmo, né, uma medida que ela seja numérica, uma medida que seja uma característica, tá? Já vou entrar o que seria isso daí. Assim mesmo, de modo a evitar controlar estatisticamente, né, seja as partes desse processo, né? E evitar, então, controlar estatisticamente o processo de medição. Caso contrário, não há medida que tenha significado comunicável. O que ele está querendo dizer com todo esse texto aqui? Ele está falando o seguinte, por exemplo, pega o exemplo da Coca, né? Eu tenho uma fábrica da Coca perto da minha casa. A Coca, essa fábrica da Coca, que ela não é uma fábrica tão grande, mas ela produz em torno de 3 milhões de garrafas de vasilhames por dia, tá? Basicamente, ela é 100% automatizada, tá? Deve ser 100%, professor. Não, basicamente, por isso que eu estou falando, tá? Deve ter algum outro processo interno ali que deve ser manual ali, né? Mas ela enche, né, o frasco, ela coloca a etiqueta, ela pinta, seja o label, ela mede a quantidade de produto dentro da garrafa, ela tampa a garrafa, ela analisa se a garrafa ela tá bem tampada, né? Ela analisa, seja, todas as características, seja daquele produto, automaticamente. Isso é, então, aonde ela vai passando, pelos estágios que ela vai passando, tem Pocayoks, tem sistemas, tem software, tem sensores, tá? Que vão avaliar a partir disso que ele acabou de colocar. Características estatísticas. Características estatísticas. Isso é, tem variações entre. Olha, professor, o que seriam essas variações? Por exemplo, ela encheu a garrafa. Então, quando ela encheu a garrafa, ela vai passar por um sensor e esse sensor ele vai avaliar se esse produto que ele encheu, ele está entre, seja, os limites inferior e superior. É como se você estivesse falando ali de capacidade de processo, né? A CEP lá, tá? Que vocês viram no primeiro, no Greenbelt 1. Então, ela vai avaliar. Se ela tiver para cima, essa garrafa ela vai ser
escrapeada. Isso ela vai se tirar de lado, isso é para ser corrigida. Se ela estiver para baixo, ela vai fazer a mesma coisa. E automatizado isso daí. Então, né, é automatizado. Então, é isso que ele está falando. Que ao longo do processo, ele já vai estar medindo, você já vai estar calculando, mas no final é a soma de todas essas medidas, essas métricas, você tem um resultado positivo de algo que você produziu. Isso foi o Deming. O Kaori Ishikawa, ele já vai um pouquinho mais para dentro do processo. Ele fala o seguinte: realizar medições é tão importante que é possível dizer que qualquer avanço em controle de qualidade depende do progresso dos sistemas de medições. Olha que interessante. Sistemas de medições. Porque há um tempo atrás, né, a gente somente media até um certo nível. A gente não media, seja medidas nanométricas, né? Medidas extremamente pequenas, né? A gente poderia até medir medidas até um pouco maiores, mas extremamente pequenas. Hoje você pega, por exemplo, um software ali, um hardware, na verdade, software não, um hardware, você vai ver as linhas, você vai ver, seja os caminhos, as soldas que são feitas ali, é tudo extremamente delicado, né, e extremamente pequeno, né? Depois de nanométrico deve vir outros tipos de medições ali, mas elas são extremamente pequenas. E o que que permitiu isso? O avanço do controle de qualidade. Isso que permitiu o avanço do controle de qualidade. Sistemas que eu consiga controlar. Então, antes, eu lembro de uma foto que eu vi uma vez, do tamanho de um CPU de um computador na década de 60. Era bizarro. Assim, ó, ele conseguia carregar, acho que era 300 mega, mas era um negócio, tipo, coloca ali um caminhão. Era muito grande, muito grande. Hoje, o que você tem dentro do teu celular aí, né, 256 GB, é algo assim impensável há 30 anos atrás, né? Para você ter na mão isso. E lógico que isso permitiu, evidente, esse processo de medição. Então ele já, né, o Kaoru lá na década de 50, ele já havia entendido a necessidade de a gente medir e criar sistemas de medições. Isso é, quanto mais você consegue ter uma acurácia de algo que você faz, melhor você produz algo, porque você consegue reproduzir aquele item com menores defeitos. Eu vou medir ele, seja por tonelada inicialmente, beleza, agora eu não vou mais medir por tonelada, eu vou começar a medir por quilo, eu vou começar a medir por outros tipos de medidas ali que são menores, por gramas, e assim, né, porque daí eu consigo entender, seja as variações e o tamanho dessas variações. E se eu controlo essas variações, lembra das variações que você tem ali no processo? Se eu controlo essas variações, quanto menores são as variações dentro do processo, melhor o meu processo, mais próximo, menor é o meu desvio padrão e mais próximo você tem da sua média. Então, olha só, então é importante a gente avaliar aqui, sob o ponto de vista estatístico, novamente, tá? Os métodos de medição utilizados. Olha que interessante. Então, além de eu avaliar, seja o meu produto, eu vou avaliar os métodos de medição. E para isso, é evidente que eu tenho, seja um processo de avaliação. Você tem entradas, né, de um determinado tipo de produto, você tem variáveis desse processo, né, que podem ser atributivas, né, ou mesmo variáveis ali que vão ser variáveis de variáveis mesmo, né? Ou pode ser variáveis de medição para variável, ou mesmo variáveis de medição para atributo, tá? Uma variável que você tem, que você vai medir, seja um valor numérico, né? Ou mesmo uma característica, né, que você vai ter, então, que seria as variáveis que eu estou colocando ali, vai corresponder a algum detalhe do produto, não necessariamente naquela etapa, vai ser 100% avaliado se ele, por exemplo, vamos voltar ali no exemplo da Coca-Cola, né, eu vou ter em um processo, né, ele vai avaliar, né, seja se o label, né, que seria ali a marca, né, da Coca-Cola, está bem fixada.
mas é somente em um momento. Então, em um outro processo, ela vai avaliar ali se o tamanho da coca ela foi envasado do tamanho correto. Num outro processo, ele vai avaliar ali, seja se ela não está vazando. Então, são características e processos. E dentro dessas características e processos, a gente vai avaliar se ela está ok ou se ela não está ok. Isso é todo e qualquer tipo de análise, você vai ter uma decisão, que foi o que eu coloquei ali. Essa decisão é se o teu produto ele vai para o estágio final ou se ele tem que passar, seja por um processo de reanálise ou então um reprocesso de etc, né, da característica que ele tem ali. E para isso, né, quando a gente está avaliando, a gente tem diversos tipos de métodos. Então a gente tem ali métodos de preparação, métodos de análise de calibração, métodos de condições ambientais, critérios de referências, métodos de medidas ou então algum tipo de referência, algum tipo de capacitações, né, que vai ser, se você capacita, se aquele teu processo ali, ele está capaz de atender ou não, né, métodos de calibração, né, e assim por diante, né, tem algumas coisas que vêm, seja pela ISO, tem algumas coisas que vêm, seja pela BNT, algumas coisas que são normas que o governo ele passa para a gente, olha, então tem data de validade, é um método de validação também. Então ele vai seguir algumas atividades, por exemplo, ó, retirar uma peça, preparar essa peça, calibrar, seja o sistema de medição, colocar a peça no medidor, ou então o processo, o produto, né? E medir as características. E lógico, você vai ter um formato de como você fazer isso. Complexo isso, né, professor? Não é tão complexo, até porque, na verdade, no nosso dia a dia, nós fazemos isso daí. Ou seja, a gente faz isso diariamente. E a gente acaba não percebendo. Todo mundo aqui tem um senso de medida, um senso de validação. Quer ver? Vamos supor que você vai no mercado, né? Você faz o mercado. Tem gente que adora fazer o mercado, tem gente que odeia, né? Eu sou um que, olha, eu me deixo levar. Né? Como assim, professor? Vamos lá, vamos junto, né? Não é algo que eu acho super legal, mas também não tenho nenhum problema. Por quê, professor? Porque daí você chega no mercado, né? Em tudo que você pega, você está usando esse critério de validação. Isso é passa ou não passa. Você pega, por exemplo, uma banana ali, né? Volta na banana, o professor tá com fome. Não, não, só com um exemplo. Qual que é o teu tipo de avaliação ali? Se ela está mais verde, se ela está mais madura, se ela é grande, se ela é pequena, né? Então você tem a marca da banana, você tem o tipo da banana, você tem, né, o ponto da banana, né? Olha quantas características você está avaliando. Depois, isso são características de atributo que você está fazendo. Depois você vai para as características que são de variáveis. Isso é, você vai pesar para ver se a quantidade que você pegou, você não tá com um cacho de banana, né? Vou levar uma banana para casa aqui, gente. Não, não, é só algumas bananas, né? Não, o cara vai pesar ali, olha, tem 1,5 kg aqui, tem 2 quilos de banana. Tranquilo? Você olha pro povo, né? Você fala assim, porra, é gente para comer, hein? Não, 2 quilos de banana lá para todo esse povo aqui, né? Então, você vai lá e leva. Então você tem uma variável ali, então que tem uma medida, tá? E o outro, lógico, são variáveis de atributo que você está vendo. Aí você sai dali e vai para uma outra estação. Você vai pegar comprar, por exemplo, um milho em lata, né? Nesse milho em lata, você vai pegar, né? Primeiro que você vai olhar, tem várias marcas, né? Ainda bem, a gente não mora em alguns países só tem uma marca, né? Mas tem várias marcas ali. Daí tem algumas ali que tem umas cores que elas não estão tão amarelinha naquela lata, né? A maioria das latas eles pintam com amarelo, né? Para dar a sensação, né, que é milho. Você vê como as cores elas são importantes, né, para o nosso dia a dia. Isso também é uma característica, tá? Uma característica de atributo, mas é uma característica de venda daí do produto, tá? Assim como o Mac é vermelho, né, que é uma característica também de fome e tudo mais, ou às vezes também de perigo, né? Então tem tudo com uma característica de cores. Mas vamos lá. Você tá ali, você vai pegar o teu milho, né? Só que quando você leva a mão para pegar, você tira a mão, você fala, opa, mas esse milho aqui, dentro dessa lata, ela tá mais um pouquinho amassada em cima aqui. Você já vai para a lata do lado. Isso é uma medida, tá? Uma medida de atributo. Você fala assim, você tá amassada, não presta. Né?
como se mudasse alguma característica do produto dentro da lata, se ela tá um pouquinho amassada ali, né? Ou então se ela tivesse um pouquinho descolorida, né? A latinha ela não tá tão amarela quanto as outras, né? Um certo processo da empresa lá nessa hora que fez a lata, faltou um pouco de tinta ali do amarelo para ele ficar aquele amarelo vibrante, né? Ficou mais fosco. Você não vai pegar aquilo ali, porque aqui na tua cabeça tá falando, ó, esse é um problema. Isso daqui é uma falha, né? Então é uma variável que você está avaliando seja dentro daquele produto, tá? E aí, sim, você vai fazendo para todo e qualquer tipo de produto que você está pegando. Na mesma latinha, na hora que você pegar, você vai olhar, seja a data de validade, né? Então, né, a maioria das pessoas já vai olhar ali, seja a data de validade, né? Vai olhar, seja principalmente tem pessoas que olham lá, seja as composições do produto, né? Se tem algum tipo de produto que ela não pode consumir, por exemplo, às vezes glúten, alguma coisa, né? Vai olhar as características. Então, veja, tudo isso são métodos de avaliação. A pessoa não, assim, todo mundo a faz, mas lógico, aqui a gente vai falar o que é atributo, agora vamos voltar aí, ó. O que é uma variável que você mede, né, que é uma variável ali categórica, que é uma variável estatística, tá? E a outra que é uma variável ali que você tem um atributo, né? Você tem ali, seja uma característica intrínseca dentro daquele produto. Então, seja esses dois métodos, tá? São os métodos que eles são utilizados para sistemas de avaliações. Aonde que a gente acaba analisando isso daqui, tá? Então, dentro do projeto de vocês lá, existe uma pergunta. Existem dados confiáveis para o histórico? Porque esses dados foram considerados confiáveis, tá? E isso daqui você acaba medindo ele no Measure, tá? Por que no Measure? Porque assim, ó, isso daqui é bem importante mesmo, tá? Porque dentro da etapa, na etapa anterior, ela tá até pequenininha aqui, ó. Tá até pequenininha aqui, ó, na etapa anterior aqui, que é mais ou menos aqui, ó. Ela tá perguntando dos dados, né? Se os seus dados são validados. Dados validados, né? O que que são dados validados? Dados validados é, por exemplo, você está fazendo um processo de, eh, de falhas, né? Daí você tem uma categoria de falhas ali. Eu tenho uma falha de quebra, tem uma outra de furo, tem uma outra ali de abalamento, etc. Falhas do teu processo, tá? Então você tem características ali, seriam tipos de falhas, tá? E essas falhas, né, elas são contabilizadas. Como essas falhas elas são contabilizadas, alguém tem que fazer isso. Volta lá a Coca-Cola lá. Se é na Coca-Cola, né, o próprio sistema ele vai contabilizar, seja o tipo da falha. Olha, é uma falha aqui que eu tive de excesso de produto. Um outro problema é falha do tamanho do meu recipiente. Um outro problema é a garrafa está vazando. Então, o próprio sistema ele vai se encaber ali de tirar aquele produto e ele vai anotar no próprio sistema. Ele já vai gerar no sistema, seja essa contabilidade de quantas falhas, seja o sistema de produtividade obteve ali, seja num dia de fabricação, numa semana, no mês. Então ele vai direto para o sistema. E qual que é a aferição aqui, professor? A aferição ela está sendo feita, seja anteriormente. Então, o cara, isso é, o analista, o especialista, o gerente, né, ele vai avaliar antes disso dali. Então, ele já vai configurar o sistema, colocar quais são os critérios que o sistema automatizado vai, né, trazer daquilo que foi feito anteriormente, né, ele vai puxar, seja aquelas características, jogar para o sistema, e o sistema vai trabalhar automatizado em cima daqueles parâmetros. Ponto. Tá? Quando é no dia a dia, e esses dados, tá? E esses dados que foram automatizados, esses dados que foram criados, eles são validados, porque eles já estão dentro do sistema. Eles já entraram para dentro do sistema. Então, são dados que existe uma aferição, que primeiro você tem a aferição de controle do que é certo e errado, que foi configurado dentro do sistema. Então, você tem uma base de segurança muito forte. Esse é o automatizado. Quando você entra para algo que é mais manual, cara, daí já entra ali algo, assim, já entra uma seara de coisas. Por quê, professor? Porque qual que é essa seara que entra? Porque eu acho, né? Eu acho que aquele produto, né, é mais um feeling de algo que você rotineiramente
conhece como defeito e perfeito. Então, conforme você vai agregando aquele conhecimento, aqueles produtos que você tem, que você considera como perfeito, aquilo ali vai passar rotineiramente na sua mão e você vai falar que é perfeito, né? E um detalhe ou outro ali pode ser que ele passe, mas você nunca passou, seja na tua mão, e você vai considerar como perfeito. Só que um especialista, ele vai pegar aquele produto e ele vai falar, cara, isso daqui tem defeito. Então, os seus dados, eles precisam ser aferidos, isso é, você tem que conhecer as características de atributo de perfeito e defeito. Vou usar um exemplo. Na época que eu trabalhava na Renault, a gente recebeu para colocar, eu acho que era, não, acho que era para o Sandero, alguma coisa assim. A gente recebeu o farol do fornecedor, um fornecedor bem grande daqui do Brasil, a gente recebeu lá um lote de farol. E esse lote de farol, quando entrou para a fábrica, né, tem uma inspeção que a qualidade faz, tá? Uma inspeção que ela é feita, seja por algumas características, né? Eles têm lá todas as características deles lá, que eles acabam analisando, e ele foi reprovado. E daí foi engraçado, porque daí eu era do pós-venda dessa época, né? Então eu pegava os produtos que a fábrica comprava, tá? Uma parte daqueles produtos, né? Trabalhava aqueles produtos, isso é, desmembrando ou então fazendo um conjunto em cima deles e enviava para as concessionárias, né? Então eu especificava isso dali. E nessa eles vieram falar com a gente, que era especialista da área de pós-venda, para ver se a gente aceitava aqueles produtos que a fábrica tinha recusado. Daí você pode estar pensando aí, tá, mas a fábrica reprovou, o produto é ruim. Se a fábrica reprovou, o produto deveria ser enviado para, né, para pro próprio fornecedor para ele retrabalhar. Mas é que era tão. A falha ela era tão imperceptível que eles. Que para a fábrica não passava, né? Mas eles falaram assim, cara, vamos ver se lá no pós-venda eles aceitam esse tipo de falha, né? Daí você pode estar pensando, é uma quebra, é um desgaste, é um suporte, é algo assim, meu Deus, né? Para os caras, era um lote grande, acho que era um lote 500, 1000 peças, era grande o lote mesmo. E daí eles chamaram a gente lá. E nessa que eles chamaram, eles falaram para nós: olha, pessoal, a gente tem um produto aqui que a gente recebeu, né? Contaram toda a história. Só que a gente não validou esse produto. Só que antes da gente falar qual é o defeito, eu gostaria que vocês avaliassem. Gente, a gente não era especialista de farol, né? A gente era eu e mais uns 3 caras ali. A gente conhecia o veículo, né? Todos os veículos como um todo, né? Peça pra gente, assim como qualquer um aqui que não for especialista, mas assim conhece o que é um produto que tem qualidade de produto que não tem. E a gente pegou o farol e a gente olhou, cara. E a gente falava, deu algumas coisas que, será que não é esse furo aqui atrás que ele tá maior? Não, não tem nada a ver com isso. Ele tá no diâmetro correto. Ah, não, olha só, então a textura, né? A textura aqui ela tá um pouco mais, né, na hora de injeção aqui deu problema. Não, não, tá perfeito, tá perfeito. Cara, e a gente olhou. Ah, não, olha só, aqui embaixo tem, né, um encaixe aqui, ó, não tá muito perfeito. Ele falou, não, é assim mesmo. Parece que não tá perfeito, mas é perfeito. Quando você coloca no carro, essa parte de baixo, ela vai ficar embaixo ali do para-choque. Não, é imperceptível, é isso mesmo. E a gente ficou em torno de uns 15 minutos. Aí nessa, o especialista chegou e falou assim, pessoal, então para vocês tá bom o produto, pode ser? A gente pode enviar esse produto para vocês? Daí ele falou, pode, cara, o produto pra gente tá bom. Acho que a gente não vai ter nenhum problema de a gente enviar isso daqui pro pós-venda. Daí a gente falou, tá, mas qual é a falha, cara? Qual é o problema disso daqui? Aí ele pegou e levantou o farol de todo o veículo, né? Principalmente quando ele tá muito próximo à lateral ali, você vê que ele tem uma curvatura que é natural do farol, e embaixo dessa curvatura, ele tinha um risco bem embaixo da curvatura do farol, assim, tinha um risco. E ele falou, cara, olha aqui onde é que tá. É esse risco que tem embaixo. Acho que na hora do molde, o molde ele deve ter sobrado alguma coisa, ou mesmo na hora da injeção, deve ter sobrado alguma coisa dentro que grudou e um lote inteiro saiu com aquela marca embaixo. Meu, mas assim, ó, pessoal, era imperceptível. Eu juro pra vocês, era imperceptível. Não tinha como falar assim, cara, isso não passa. Isso não vai pra frente. Ele falou, não, é isso daqui da gente. É sério. Ele falou, não, monta isso daí no carro. Ele falou, não dá, cara. O produto tá ruim. Porque olha só o problema de. Por que eles não poderiam montar?
Porque caso, né, eles montassem e alguém da concessionária, né, tivesse também um crivo bom de análise, eles poderiam devolver, seja os veículos que chegassem na concessionária. E daí eles iam devolver um lote de veículo, né, na concessionária. E quando vem para o pós-venda, na verdade, quando uma pessoa, seja avalia aquilo, seja um cliente ou mesmo alguém da concessionária, ele avalia e vê que existe aquele defeito, ele pode pensar primeiro que era uma característica do produto. Primeiro que a gente não estava, só para deixar claro, tá? O produto que a gente enviou para a concessionária na época lá, ele não estava causando problema algum mesmo, seja para o produto, seja para o cliente final, tá? Então era assim, era imperceptível mesmo, né? Mas em termos de qualidade, né? Em termos de qualidade da fábrica, do produto da fábrica, aquilo não teria como sair da fábrica. Para pós-venda, né, a gente tem um crivo menor em termos de produto do que a gente envia para o cliente final, né? Então a gente aceitou aquele produto e enviou. Então, se ocorresse algum problema, a gente ia receber 1, 2, 5, 10 produtos que iam voltar para a fábrica. Nenhum voltou. Nenhum, porque assim, era muito mesmo imperceptível. E quando a gente está falando dessa etapa aqui, é isso que é importante a gente avaliar. Porque se, dependendo aonde você está levantando, seja os seus dados, se eles não forem dados aferidos, dados contabilizados, dados que a própria empresa entenda que é um dado seguro, você pode, na terceira pergunta, isso é, lá no define até, matar o teu projeto. Isso aconteceu, tá? Isso já aconteceu, né? Tava sentado ali um CFO, e daí era um dado de cálculos de custo, né? Era uma empresa grande, né? Até quando a gente implementou aqui em Curitiba. A gente tava lá apresentando o projeto projeto finalizado, gente. 8 meses, né? O pessoal aplicou o projeto, coisa e tal, finalizado, né? Tava o CFO, porque o projeto tinha dado um resultado bem legal, então eles chamaram lá várias pessoas para apresentar o projeto. E daí, quando eles começaram, né, falar, olha, ó, aqui a gente tem o problema e aqui a gente vai aprofundar esse problema, né, seja nos dados. Quando eles aprofundaram o problema, falou, ó, aqui está a lista, né, do que a gente trouxe dos dados, porque a gente pegou do sistema, eles tinham pego do sistema SAP ainda, pegamos no sistema SAP e a gente utilizou esses dados aqui. Eu acredito piamente que os dados que estão no sistema SAP, tá, são dados seguros, porque são dados que você faz, seja relatórios, seja para a tua diretoria. Eu não sei se ali foi má fé na época ali, porque a gente nunca sabe internamente o que acontece, né? Seja dentro dos projetos de uma empresa. Mas daí o cara ele perguntou o seguinte, falou assim, não, pessoal, ótimo, beleza. Já na segunda pergunta, porque né, o cara já tá ali os dados. Essa daqui já é a parte do measure, né? Então ele já passou por esse crivo. Ele perguntou, pessoal, esses dados que vocês trouxeram para nós aqui, já nessa pergunta, eles foram validados pela minha equipe? Aí o pessoal falou, não, a gente extraiu esses dados do SAP e são os dados que a área faz os indicadores para a empresa. Ele, não, pessoal, esses dados, eles foram validados pela controladoria? Ele falou, não foi porque a gente tirou do SAP, né? Ele falou, então, muito obrigado, parabéns pelo projeto, levantou e foi embora. Cara, deu um impacto muito grande, assim, porque não fazia muito sentido, pelo menos na nossa visão, porque eram dados que a gente coletou de um sistema que a gente entendia que era um sistema seguro. Então, por isso que é bem importante, lógico que isso daí foi... Gente, eu e os outros professores aqui, a gente já trabalhou com... Eu, pelo menos, com mais de 100 projetos aqui, sem sombra de dúvida, com mais de 10 anos na área aqui. Foi uma vez que me ocorreu isso daí. Mas, então, a gente acaba utilizando, eu acabo utilizando esse exemplo, e eu também passei isso daí para os outros professores, para a gente não ter esse problema. Seja de alguém questionar os dados, principalmente quando ele é na mão, quando ele é extraído na mão. Então, ele vai passar por uma suavização, ele vai passar ali, seja por uma auditoria, aqueles dados, para daí ser dados confiados. Porque é o que o Kaori, ele falou para nós aqui, ó. A gente precisa validar os métodos, e métodos está relacionado, seja, a dados, da onde estão sendo esses dados. Beleza?